A Nara, a maioria aqui já conhece, mas é um prazer ter você aqui de novo com a gente, Nara. Espero que estejam muitas vezes, né? E vou dar os recados, depois a gente já faz a oração e passa para. Lembrando então, dia 26 de fevereiro, Divaldo e Franca, às 19 horas, no Educandário Pestalozzi. Do Congresso Espírita, no final de abril até 1º de maio, também no Educandário Pestalozzi. As inscrições encerram dia 31, é R$80, né, a inscrição. A inscrição depois a pessoa recebe livros, material sobre o Congresso. Então a gente não fala que é gasto, é investimento, né? A pessoa vai ter um retorno disso. E vai ser também então, no Educandário Pestalozzi. Temos vários oradores, inclusive o Divaldo também, o Raul Teixeira, não sei se até lá vai fazer a palestra, né, a parte dele. Nós temos aquele menino que nós estudamos, o André Figueirinho, que nós estudamos aqui, da ecologia. Temos o André Luiz Peixinho, que é excelente. Ele é uma pessoa que dá gosto ouvindo ele falar. Ouvi-lo falar, porque ele tem uma noção espírita. Você já conhece ele? Nossa, ele é fantástico. Então, ele explica o Evangelho, explica o Espiritismo numa linguagem fácil e que dá para a gente entender, e tudo muito profundo. E temos aquele menino, como é que chama? Do Pará? Roberto Almeida. Roberto Almeida, do Pará? Não é? É Gerson, não é? Almeida. Eu vou colocar em casinho. Então, esse eu não conheço, mas eu vou convidar, porque é claro que ele é muito capaz. É Alberto Ribeiro Almeida, né? E o Antônio César Terri de Carvalho, que é de Brasília, é de São Paulo, agora foi para Brasília, também um detalhador no Espiritismo de criança. Solidariedade, uma forma de conhecer, é o tema então do 15º Congresso Estadual do Espiritismo. 28, 29, 30 de abril e 1º de maio. Mas aí o nosso amanhã é lá. Então amanhã o centro é aniversário daqui no centro. Como nós não conseguimos trazer o Marcelo, que foi esse dia vago, nós transferimos amanhã lá no Pestalozzi para que é o sarau, né? Encontro de evangelizadores. Mas sarau o quê? Renovação. Então vamos lá. É o sarau musical, a renovação com uma regeneração. Com o grupo BT de Franca. Então amanhã, nós vamos, 19h30, né? Nós vamos estar no Pestalozzi, vai ser o início dos estudos da semana de evangelização, para evangelizadores. Quem puder ir, já conhece até o Pestalozzi, né? Então agora nós vamos fazer oração. Tem mais um recado. Amanhã nós não estaremos aqui, que é dia de aniversário do centro, vai completar 73 anos. Então, nós cumprimentamos e agradecemos o casal que fundou o centro, o Arthur de Paulo Garcia e Ana Maria Orgório, e todos aqueles que colaboraram e estiveram presentes na fundação. Eu vou fazer uma parêntese que o Leão falou. Isso em 22 de janeiro de 1939. Então esse aí foi o dia que fez a fundação oficial, mas o centro funcionou 3 anos aqui na casa dos meus avós, que era essa primeira casa aqui. Quer dizer que se a gente fosse contar desde esse período onde não tinha a parte legal, né, não era ainda, entendeu? Não tinha a parte jurídica, ele teria mais 3 anos, certo? 76 anos. Então essa é a idade dessa casa, se tivesse feito na parte jurídica desde o primeiro dia, tá? Então nós vamos agora mentalizar o casal Ana Maria Barbosa, Arthur de Paula Garcia e Euripides Barçanufo. Porque foi através da aparição de Euripides para o casal, pedindo para que eles fundassem essa casa espírita, sendo eles católicos, foram chamados, aceitaram o convite e fundaram essa casa que hoje nos atende. Então vamos deixar a gratidão invadir a nossa alma por eles, agradecer a Jesus, agradecer a Deus e a todos os sucessores do período
89 para cá, que militaram e continuam militando nesta casa do outro lado da vida. Senhor, e que a sua misericórdia nunca falte na nossa caminhada. Dá-nos sempre a condição de discernir, de buscar o conhecimento, desenvolver cada dia mais o amor. Ajude-nos a sermos sempre fraternos, solidários, cristãos. Que nós consigamos fazer da casa espírita que nos acolhe um lar. Nem a extensão do nosso lar, mas que seja como o nosso lar. Para que possamos produzir o que é necessário para a nossa comunidade, para as pessoas que aqui habitam. Liberta-nos, ó Pai, dos nossos ranços, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, orgulho, da maledicência, da inveja, de tudo aquilo que trava a evolução e um bom relacionamento. Ajude-nos a crescermos em espírito e a buscar sempre a verdade. Jesus, amigo incondicional de nossas almas, aqui estamos, ouvindo o teu chamado. E queremos, Senhor, permanecer em ti. Auxilie-nos para que isso ocorra. E a todos os mentores e amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, também rogamos sempre a misericórdia, para que possamos permanecer no tempo. Então, em vossos nomes, nós vamos iniciar o nosso encontro nessa noite. Rogamos a bênção para a Nara e para os seus familiares que aqui também vieram comungar conosco neste momento. Que a Nara tenha toda a proteção, todo o amparo e a lucidez necessária para que seu trabalho possa ficar gravado em nossa mente espiritual. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre, e obrigado aos mentores por mais esse reencontro, por mais esses momentos. E que a paz encontre guarida em nossos corações, em nossos sentimentos. Muita paz. Que assim seja. Então está aqui a Nara, grande trabalhadora da doutrina, viu? Evangelizadora, médium, deu ano com ele dos anos, né, Nara? Ela frequenta anos de amor de Franco, mais uma vez está com a gente. Muito obrigada pela acolhida, agradeço a todos a atenção, que Jesus nos abençoe, nos ampare. O tema, o espírito e seus desafios, como vencer, né? O espírito imortal, que nós denominamos também o princípio inteligente do universo, é o ser inteligente da criação. Somos os seres mais importantes da criação divina. E fomos criados simples e ignorantes. Simples, o espírito é simples na sua constituição, porque ele possui em si todas as potencialidades a serem desenvolvidas. O germe da perfeição vive no espírito, está no espírito. E ele tem a oportunidade de desenvolver no decorrer da sua evolução, das reencarnações inúmeras, das experiências, ele vai saindo dessa simplicidade. Foi criado ignorante quanto à sua destinação espiritual. Mas a gente diz que ele carrega dentro de si um anjo com toda a perfeição e que ainda se encontra silencioso em nós, ainda se encontra adormecido, mas que um dia alcançará a plenitude espiritual.
Divaldo Franco, ele faz uma colocação, Joana de Ângeles, né? Através do Divaldo. Eu não consegui pôr a imagem no computador, porque eu ainda sou muito aprendiz. Mas eu vou descrever como ele fala, que está nesse pequeno cartaz aqui, vocês vão entender. Ele diz que esse princípio inteligente, que elaborado em inúmeros séculos, milênios, esse princípio inteligente vem sendo elaborado e sendo instalado, desenvolvida nele todas as funções que o capacitem a ser humano, que o capacitam à condição de humanidade. Ele, quando chega à condição de humanidade, quando ele recebe o Espírito, numa transformação que ocorre nas esferas espirituais e que nós não sabemos como, porque a espiritualidade ainda não temos condições de entender isso, porque ele desenvolve suas funções no reino mineral, vegetal, animal, o princípio inteligente vem sendo elaborado. Quando ele atinge a condição de humanidade, Joana de Ângeles diz que ele é um ser biológico. Vocês não estão vendo, mas eu vou descrevendo. O ser biológico, ele compara essa estrela, quando ele diz assim, brilhe a vossa luz, repetindo as palavras de Jesus, né? Que nós somos uma luz, mas que ainda estamos, esse anjo ainda está adormecido em nós. Então ele diz assim, que nessas primeiras encarnações como ser humano, o espírito é um ser biológico. É como se ele vivesse o embrião da espiritualidade. Então é o momento que a sua vida se restringe a uma vida de animalidade, uma vida animal. Ele busca prover as suas necessidades, ele vive só como ainda uma fase de animalidade, buscando satisfazer as suas necessidades físicas como ser biológico que ele é. Quando o ser avança em evolução, porque é um homem ser em evolução, para quem não está enxergando o cartaz aí, né? Ele passa para a segunda ponta dessa estrela. Então ele passa para a infância espiritual. É o momento em que o espírito começa a desenvolver a sua inteligência. Então aqui está, inteligência. Então ele torna um ser pensante. Aí ele busca a construção de uma casa, o abrigo em lugares que ele vê com mais condições. Então ele já pensa o que ele necessita. Como ser pensante, esse espírito desenvolve capacidades de usar armas, de usar recursos que podem facilitar a sua vida como ser. Então, ele já é um ser pensante. Ele começa a pensar. Nesse ciclo evolutivo, ele entra na adolescência espiritual, como diz Joana de Ângeles. A adolescência é uma fase em que ele começa a desenvolver a razão, a racionalidade. Então ele já começa a distinguir o que é, o que pode e o que não pode, o que causa sofrimento ou o que não. Então ele se torna um ser racional. A razão vai fazendo parte dos seus conhecimentos, da sua vida, e ele já começa a distinguir, né? Desenvolver essa parte racional da sua capacidade, que está ainda em estado latente e com o potencial de desenvolver. Então, ele está aí na adolescência espiritual. Caminhando ainda, o espírito entra na juventude espiritual, quando ele adquire discernimento do seu eu e do próximo. Então ele se torna ser social. Eu acredito que a gente está entrando nessa, porque nós já estamos aprendendo, e lógico, continuando o desenvolvimento das outras potencialidades, mas nós estamos compreendendo a necessidade de valorizar o outro,
E ainda não aprendemos, porque ainda temos muitas dificuldades a ser vencidas, né? A gente fala o espírito e seus desafios. Então nós estamos entrando na juventude espiritual, quando nós nos tornamos um ser social, um ser que eu considero eu e o outro, que eu entendo que eu não estou sozinho nesse universo de experiências, de aprendizado, até que o ser atinge a maturidade espiritual. Maturidade, quando ele adquire moralidade. Moralidade é a consciência do bem. Então, ele se torna aqui completamente o ser espiritual, que é o objetivo de todos nós, né? Então, nascemos simples e ignorantes, com todo o potencial de desenvolver nessa caminhada, de brilhar, brilhar como uma estrela, como disse Jesus, brilhe a vossa luz, né? E esse processo de evolução é um verdadeiro desafio. É para nós um chamamento que exige de nós um esforço, que exige de nós uma conquista, uma busca, uma dedicação, né? E viver, diz Joana de Anjos, que é um desafio sublime, e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança. Então nós temos que aprender a vencer esse desafio com sabedoria, né? E essa oportunidade se encontra à disposição de todos nós. Basta nós querermos, né? Foi por isso que Jesus disse, sois deuses. Quer dizer, temos todo o potencial para um dia, como ele disse, fazer tudo o que ele fazia e muito mais se o quiserdes. São palavras de Jesus. Sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiserdes. Mostrando que temos esse potencial a ser desenvolvido. Então, gente, trata-se de uma proposta desafio. Viver é isso. Viver e crescer e evoluir, né? E a pessoa que está disposta a conseguir isso, ela precisa ter autoconfiança, ela precisa ter fé e a certeza coerente do que ela deseja e do que ela é capaz de realizar, do que ela pode realizar, colocar à sua disposição para alcançar esse desenvolvimento. Então, é sair do mesmismo das coisas materiais, das ambições, dos desejos exclusivamente materialistas, dos desejos imediatos, que nós ainda, pela nossa imperfeição, somos muito apegados a isso, né? As nossas necessidades imediatas, às vezes sem tomar consciência que somos um ser espiritual, que somos um espírito imortal, como eu falei no início. Então, identificar-se com Deus, todos nós, é ampliar a visão que nós temos com relação aos valores verdadeiros, aquilo que é realmente importante para o espírito. O ser humano, ele possui 60 mil pensamentos por dia. Tudo que a gente tem contato e vê, quem fala isso é Joana de Ângeles, né? Isso demonstra a grandeza da nossa organização mental e que nós não usamos todos os recursos que essa mente dispõe. Então, nós temos um tesouro abundante e que nem sempre nós utilizamos. Nós estamos empregando bem, né? O que na maioria das vezes nós fazemos? Usamos o nosso pensamento para revolta, para reclamações, lamentações, desgastes desnecessários, ao invés de dedicar o nosso pensamento àquilo que realmente nos fará bem, nos fará crescer, nos fará tornar pessoas melhores, né? Mas por quê? Porque nós temos ainda grandes imperfeições, que a gente chama de grandes medos. Todos nós temos muitos medos na nossa vida, né? E quais são os grandes medos das pessoas para enfrentar a realidade? Eu vou passar todos, depois você volta aí. Ó. Medo de adoecer. Acho que todo mundo tem, né? A gente quebra a mão e fica, ai meu Deus. Medo de envelhecer. A gente fala, todos nós, assim,
Ai, não, gente, ai, não queria ficar velha. Eu brinco assim, ai, gente, eu queria morrer nova. Minha filha fala assim, minha mãe, não tem jeito mais. Briga comigo. Ai, mas eu queria morrer nova, eu queria morrer nova. Mãe, não tem jeito mais. Então, medo de envelhecer. Medo de ficar pobre, perder os recursos ou as coisas que a gente tem. Medo de enfrentar as inúmeras dificuldades que a vida nos apresenta, né? E medo de morrer. Quase todos nós temos esses medos. Agora você volta lá do adoecer, né? Que nós vamos falar um pouquinho desses medos que ainda temos. Olha, com uma atitude mental, quando nós buscamos o bem-estar, num clima psíquico favorável, a criatura vai entender que todos esses medos são controláveis. Não quer dizer que não vamos passar por isso, mas vamos ter condições de enfrentá-los ou de saber lidar com eles. Não tem nada a ter medo, até eu tenho, né? Medo de ficar velho, medo de adoecer. A gente tem esses medos, né? Então, o que ele fala? O que a Joana fala? A doença é sempre um acidente de percurso, um estado transitório. Ora, então vamos pensar, somos espíritos imortais. Somos espíritos destinados à perfeição. Somos espíritos que vamos passar por experiências, mas um dia vamos vencer essas experiências. Então, adoecer é um acidente de percurso. Se nós temos essa certeza, se nós temos confiança que realmente somos esse ser imortal, as manipulações orgânicas fazem parte de uma transitoriedade. Nós não vamos ficar doentes para sempre. A doença um dia vai desaparecer. Vai desaparecer com a morte, porque aquela doença é incurável, mas vai desaparecer. Então é isso que nós temos que trabalhar em nós. Aí o pessoal fala assim, gente, isso é teoria, né? Porque na hora mesmo do vão... mas nós precisamos da teoria, do conhecimento, para interiorizando esses conceitos e ir compreendendo essa realidade, que é uma realidade irrefutável diante da vida eterna que temos, do espírito imortal que somos. Então, realmente, é muito fácil falar enquanto não tem uma doença que vai te levar para o túmulo, por exemplo. Mas é uma necessidade de irmos interiorizando tudo isso. Então, quando temos essa consciência, não se justifica o medo das doenças, certo? Não precisamos ter medo. Temos que ir trabalhando a nossa mente, os pensamentos aí por dia que nós temos, para conseguirmos superar isso, não é? O envelhecimento, né, que é o envelhecer, que é um outro medo, né? Ele não deve inspirar em nós qualquer receio, porque a beleza de cada existência, cada etapa da vida tem a sua peculiaridade e a sua beleza. Então, nós temos que aprender a reconhecer essa beleza em cada momento da vida. Eu estou velha, eu não consigo mais... Agora a Celinha perguntou se eu ia pular o carnaval, como eu estou engessado, eu falei, não posso. Falei, então até o carnaval vou estar com esse gesso. Então, isso é diferente, eu não tenho vontade de ir, não quero ir, porque meus gostos são outros, meus interesses são outros, né? Uns jovens, por exemplo, falam, não vejo a hora de chegar ao carnaval, né? Outros buscam outras coisas. Então, cada fase tem a sua beleza, e as experiências nascem de cada etapa bem vivida, de cada experiência bem realizada, quando nós sabemos viver cada momento bem, viver bem cada momento, né? Então, o envelhecimento do corpo, além disso, a gente sabe, ajuda no amadurecimento do espírito e proporciona em nós a sabedoria, que às vezes um jovem ainda não tem, aí da experiência, da vivência, né? Então, nós temos a capacidade de desenvolver aquele discernimento lúcido daquilo que propicia uma harmonia íntima. Então, é a forma de nós sabermos bem lidar com essa face da vida. E mais, entendendo sempre que somos espíritos imortais. Eu não estava podendo digitar a minha palestra, e a minha irmã que fez para mim, né? Foi lá para o computador e falou assim, isso é para
você. Eu falo, eu não queria ficar velha, eu fico falando assim, né? Então, ela falou, esse pedacinho é para você. E é mesmo. Essas lições, tudo, são assim, para a gente ir refletindo acerca dessas realidades, né? E o medo de ficar pobre, né? De perder o que a gente tem, não é medo de ficar pobre, medo de perder aquilo que a gente já possui, aquilo que a gente já conquistou, os bens que a gente às vezes lutou tanto para ter, né? Então, diz Joana de Ângeles, e a gente tem que ir aprendendo, que a verdadeira pobreza é quando a pessoa perde os ideais, as aspirações de vida, de crescimento, de realização. Isso é pobreza interior. Então, a financeira é sempre controlável, desde que a gente tenha a disciplina do trabalho, do discernimento, na busca, nos gastos que a gente tem. Porque Deus provê. Tinha um amigo do meu pai, eu era bem jovem, menina, né? Meu pai morreu, eu tinha 16 anos, e ele falava assim, eu tenho muito medo dos meus filhos passar fome. O papai era muito doente, tanto que morreu bem jovem. Então ele falava assim, naturalmente a fé que ele tinha, ele falava assim, você acha que Deus, sendo dono disso tudo, vai deixar seus filhos passar fome? Então você vê assim a crença, né? A fé que a pessoa tem diante dessa realidade. Então, gente, a financeira é sempre controlável quando a pessoa busca, aprimora as suas capacidades e busca o sentido da vida através do trabalho, da disciplina. Deus provê, porque verdadeiramente pobre são as pessoas que perderam a razão de viver, são as pessoas que se entregam aos prazeres perturbadores, aos gozos desgastantes, aos vícios ilusórios. Isso é a verdadeira pobreza para o espírito, né? E a morte, né? Das dificuldades eu nem pus, mas vamos seguir, porque em todas a gente fala dessas dificuldades. Pode passar. E a morte, né? Morrer, a morte, a grande devoradora da vida, não deve inspirar receio. Primeiro, porque sabemos que a vida continua, que a morte é um momento de transformação, onde o espírito retoma a verdadeira vida, né? Então, ela faz parte do processo existencial. Até hoje ninguém falou, fulano nunca morreu, ficou para semente, não existe. Faz parte do processo existencial, da evolução, do progresso, né? É uma forma de desenvolvimento do ser, que etapa a etapa vai atingindo os níveis de elevação. Sobretudo nós espíritas, que acreditamos que a vida continua e acreditamos ainda que a gente vai voltar. A gente vai ser novinho de novo e o envelhecimento terá passado, né? Então, é indispensável estar acordado para essa realidade, desperto para a realidade do que somos, conscientes das nossas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais. Então, eu falei, viver é um desafio. Então, nós temos que buscar vencer esses medos que ainda nos atrapalham para a gente dar um passo nessa evolução, né? Então nós vamos citar algumas coisas que podem nos ajudar a vencer esses desafios, né? E eu coloquei aprender a como vencer todos esses desafios. Vamos ver juntos alguns tópicos, né? Aprender a conviver. Nós fizemos um curso, até acho que já contei aqui para vocês, sobre reforma íntima e estudamos 12 passos para a reforma íntima, o que ajuda, o que atrapalha. Foi um estudo que o Antônio Carlos promoveu lá no Luz e Amor. No último dia era uma palestrante. Falou também sobre os inúmeros recursos e tal, e alguém perguntou ao final da palestra, você poderia resumir numa palavra alguma coisa que pudesse nos ajudar na reforma íntima? Eu adorei. Ela falou essa palavra, conviver. Quando nós aprendemos a conviver, olha quanto nós desenvolvemos, né? Eu vou reconhecer o outro, vou respeitar o outro, vou me colocar no meu lugar, vou ver que eu não posso ser egoísta, vou
desenvolver humildade, porque o outro também precisa de espaço. Vou ver o limite da minha liberdade. Olha que beleza que é, né, gente? Então, aprender a conviver significa compartilhar experiências, desenvolver responsabilidades sociais, né? Quando a gente faz as coisas em conjunto, a gente aprende muito mais, desenvolve muito mais. Vocês podem ver que um estudo em grupo, um fala uma coisa, o outro fala. Quanto que a gente aprende? A gente estuda sozinho, a gente não percebe inúmeras coisas daquele conteúdo, daquele estudo, não é? Então, através do convívio, adquirimos valores, aprendemos modos, aprendemos costumes e, como falei, desenvolvemos habilidades. Então, nós permutamos experiências que nos permitem um aperfeiçoamento constante, nos permite crescer. E essas experiências nos levam à integração da natureza, à integração com o próximo e à integração conosco mesmo, compreendendo quem somos e nos vendo como parte de um contexto geral importante, mas que o outro também é importante. Então, aprender a conviver. Então, se essa convivência pacífica é muito difícil entre os povos, entre as nações, imaginem a convivência como verdadeiros irmãos, como Cristo recomendou. Olha o quanto ainda nós temos que caminhar, né, gente, nessa escala evolutiva. Porque já tem tanta coisa difícil. Até a gente conviver assim como verdadeiro irmão, respeitando, amando, compreendendo o outro, quanto ainda que nós temos que desenvolver, né? Quantas virtudes ainda estão adormecidas em nós para esse desenvolvimento. Por isso, relembramos a mensagem cristã, né? Porque volta-se para o respeito a todos, o exercício da fraternidade, tendo a lei do amor como regra áurea, relembrando que Jesus disse: faça aos outros o que desejamos que os outros nos façam, né? Então, faça ao outro o que você deseja para si, fazer aos outros o que desejamos para nós. Essa aí é, assim, a base, né, dos ensinos de Jesus. E, vamos dizer assim, resume toda, como ele diz, toda a lei dos profetas, resume toda uma lei de vivência e de crescimento para a criatura humana. Então, Jesus buscou ensinar e exemplificar essa convivência fraterna como crescimento individual e social. Então, é um processo de autodescoberta, desenvolvimento daquilo que a gente carrega em si, que a gente carrega em nós mesmos, nós carregamos em nós mesmos, para conseguirmos praticar isso, né? Então, a mensagem crística, ela é, por excelência, a mensagem do perdão, que relaciona-se ao outro, da solidariedade, da humildade, da sinceridade, da tolerância, da cooperação, do respeito às diferenças individuais. É a mensagem de Jesus. Resumindo isso, né? Fazer aos outros o que desejamos para nós, né? Então, o bom relacionamento social, ele é de extrema relevância para a elevação do indivíduo. O ser humano, sendo um animal gregário, ele não pode viver sozinho. O seu convívio com as pessoas é fator de desenvolvimento, é fator de importância relevante, né? Para ele desenvolver as aptidões, como eu falei, a tolerância, a superar-se, superar o próprio orgulho, superar a prepotência, né? Aquele que vive sozinho, ele foge da realidade. Ele tem medo do convívio dos outros porque ele enxerga apenas os seus domínios. Então, ali ele manda e aí ele faz, né? Então, impõe a sua vontade, realiza os seus desejos, sem o sentimento de reparti-los, sem o sentimento de compartilhar experiências alheias. Então, nós não somos assim. Nós somos animal gregário. Nós somos um ser criado para viver em sociedade. Então, o convívio
vai proporcionar o desenvolvimento da humildade, vai trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? E nós vamos percebendo que fazemos parte de um universo grandioso e vamos percebendo a nossa pequenez. Mas vamos também percebendo o quanto somos importantes como seres dessa criação, né? Então, o humilde, ele não se ensoberbece, ele reconhece o outro. Então, ele é humilde diante da vida que se lhe apresenta. E entende que com essa humildade, ele entende a sua necessidade de crescer, de se tornar melhor, de cada vez melhorar mais, né? Então, conviver é um dos, assim, um dos recursos que nós temos para vencer esses desafios, né? O outro, aprender a ser e não a ter, né? Porque o que a gente faz? Esse é um princípio muito importante. É a concepção da consciência integral do que somos, né? Somos seres em evolução, com todas as capacidades de desenvolver razão, inteligência, sentimento, né? Coração. Isso tem que estar em equilíbrio, como ser integral, como ser imortal que somos. Então, é conscientizar-se da nossa essência espiritual. Por isso que eu volto, né? Consciência do que somos. Somos espíritos imortais. Então, quando Jesus disse, como eu já falei, sois deuses, ele aponta para as inesgotáveis possibilidades do ser, do que ele é, as inesgotáveis possibilidades de evolução da criatura humana. Então, aprender a ser significa também superar as superficialidades do ser humano. Quer dizer, aquilo que a gente é interiormente é que importa. Aquilo que a gente já conquistou em conhecimento, em sabedoria, em virtudes, é o que nós somos, né? E então é o conhecimento de si mesmo, tão apregoado por Kardec, relembrando grande sábio da humanidade. Então, quando a gente atinge essa maturidade psicológica, maturidade espiritual aqui, como eu falei, né? A pessoa começa a compreender que o importante não é ter mais, mas ser mais, né? A gente fica só atrás disso e a vida passa muito depressa e nós vamos só atrás disso, sem considerar aquilo que somos, né? E, como diz também Joana, a felicidade real independe daquilo que se tem. Felicidade real, mas é resultado daquilo que se é. Então nós vemos pessoas que às vezes têm tudo e vivem em depressão. Eu conheço uma pessoa assim, tem todos os recursos, pode buscar quaisquer médicos que quiser, tem a riqueza material, tem bens, tem uma família linda e é uma pessoa completamente depressiva, triste, a vida para ela não significa nada. Olha assim, o sofrimento que é essa pessoa, não é? E vemos pessoas, o contrário também, não estamos falando que tem pessoa muito feliz, que tem tudo e é muito feliz também, mas outros, pessoas simples que tem nem tem quase o necessário e são pessoas felizes, são pessoas otimistas. Nós vemos na vida para entender essa realidade, né? Porque é a imaturidade espiritual, psicológica. Então nós buscamos às vezes essa felicidade nos valores externos como forma de destaque no grupo social, de nos impor assim a uma posição de poder, até de orgulho que nós ainda nos submetemos, né? Então, a preocupação da pessoa é aumentar as posses, a ter e reter bens, né? E ela não percebe que ela se torna possuída por aquilo que ela pensa possuir. Nós tínhamos um amigo que ele comprou um carro assim, importado, último tipo e tal. E nós fomos tudo no barzinho, a gente ia jantar à noite, no restaurante e tal. Ele levantou umas 10 vezes para ir olhar o carro se estava lá, na rua. Aí, então a pessoa fica escrava, ele não curtia.
E toda hora ele levantava e ia ver se não tinham roubado o carro dele. Então a pessoa torna-se escravo daquilo que ele pensa possuir. É isso que ela fala aqui. Então, não quer dizer que a gente não pode ter, né? E que bom se a gente puder ter e tal. Mas a gente não pode ser escravo daquilo, né? Aquilo lá não pode ter uma força maior sobre a minha qualidade de vida, aquilo que é importante para mim. Então, a pessoa só se considera triunfador quando ela tem as melhores coisas, quando ela possui mais bens, quando ela dispõe de contas bancárias volumosas, de latifúndios largos, de bens e bens e bens. Então, ela transfere a sua felicidade para fora de si. E ninguém tem coisa alguma nesse mundo, gente. Ninguém. Nós temos hoje, amanhã podemos não ter. Nem esse corpo não nos pertence. Somos usufrutuários de um instrumento. Posso estar aqui hoje e amanhã posso ter morrido. E todos nós, não é? Então, nem o nosso corpo nos pertence. E os bens também. Nós não vemos aí pessoas que, essas enchentes, essas coisas, ai, perdi tudo. E perdeu mesmo. Caiu casa, caiu o carro, foi tudo, a água levou. A água levou. Então a gente tem compaixão, evidente, a gente entende a lei, nós espíritas entendemos, mas é para despertar o espírito para uma realidade que às vezes ainda não queremos aceitar, né? Então ela diz, ninguém possui coisa alguma, a incessante transformação vigente no universo, tudo altera a cada instante. O vivo de agora estará morto depois. O corpo se dilui, os objetos passam de mãos. Então, todo aquele que busca a posse, o ter, o reter, muitas vezes permanece vazio de sentimentos, porque ele não conquistou, ele não desenvolveu. Então, ele enche-se de artefatos para brilhar, porque ele está vazio por dentro, né? Muitas vezes ocorre assim. Então, a conquista de si mesmo é uma realização que independe de ter, do reter, mas não dispensa a luta que nós fazemos para ser. Então, é essa a grande conquista que o indivíduo deve buscar. Por isso Jesus disse, sede perfeitos, né? Ah, sois deuses. Quando ele fala, sois deuses e fala sede perfeitos. Já falei de sois deuses. Que é a expressão do convite do Cristo para que assumamos essa herança divina que temos em nós, que é da perfeição. Crescendo, como disse a Célia na prece, em espírito e verdade. Em espírito, tomando consciência do que somos. E em verdade, conseguindo, com conhecimento, atingir os patamares da evolução a que todos nos destinamos, né? E Jesus disse, sede perfeitos. Então, quando o estado saudável do ser e do conviver, quer dizer, eu ser e eu saber conviver, se estabelece na criatura, ela encontra uma harmonia, onde ela estiver, onde ela se encontre, né? Na multidão, ela encontra prazer no convívio com os outros, prazer de ser útil, prazer porque está aprendendo, de receber, de dar às pessoas aquilo que ela tem e de receber dos outros o que eles têm. E quando está a sós, ele preenche os seus espaços com atividades de pensamentos enriquecedores, não se sentindo solitário, embora esteja sozinho, desacompanhado. A sua mente é sempre companheira a exigir que as emoções, o estudo, o aprendizado são companhias para aquela criatura. Então, aprender a ser é isso. O terceiro item é aprender a conviver. Aprender a fazer, né? Então, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. Esse é um outro aspecto assim, muito importante que eu quis colocar, que constitui assim, um chamamento para nós, a contribuição valiosa para essa inadiável tarefa de transformação da criatura humana. Então, é o agir. Exige de nós correr riscos, errar, tornar a fazer, né? Errar na busca de acertar. Então, aprender a fazer envolve uma atitude responsável, idealista, de arar o solo,
Porque fazer exige de nós, assim, a postura de botar a mão na massa, como se diz, né? Botar em ação aquilo que aprendemos, aquilo que acreditamos como ser que somos, né? Tem uma música que fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? E é realmente articular que saber e fazer devem andar juntos. Porque eu só sei e não faço nada, vai ser inútil aquele saber. E para fazer melhor, é bom que eu saiba, é bom o conhecimento, é bom o aprendizado, né? Então, eles andam juntos nesse processo, né? Evocando o exemplo de Jesus, nós vemos que deve haver coerência entre palavra e ação, entre o pensamento e a ação. E Pestalozzi também já falava isso, né? Ele falava mente, que seria a sabedoria, mente, coração e mãos. Então é o sentimento, sabedoria, o sentimento e a ação, senão não adianta nada, né? Então, não basta para o homem ter o domínio dos conceitos se ele não puser em prática. E esse conhecer e fazer são faces de uma mesma moeda. Então é no agir que o indivíduo reflete, avalia, redimensiona, transforma os seus pensamentos, porque ele pensa daquela maneira. Quando ele age, pode não dar certo. Então ele avalia, redimensiona, reflete e toma novas atitudes, novas experiências, né? Então, o processo do fazer, o processo da ação, como a gente diz, não pode ficar só no discurso vazio, dos sofismas, né? É necessário alcançar a vida em plenitude através da ação. Então, quando Jesus narrou a parábola do bom samaritano, ele disse isso: faze isso e viverás. Porque ele dá o exemplo, desceu o levita, nada fez, passou ao largo do homem que foi assaltado por ladrões. Passou o doutor da lei, também não fez nada. E veio o samaritano. Quer dizer, o único que agiu, acolheu aquele homem, socorreu, ajudou e levou. Então, a parábola vem mostrar assim, conhecer e agir quando o mestre conclui. Faze isso e viverás. Não adianta saber tudo, se não fizer. Então, é fazer, é agir, né? E nós, assim, a gente sempre conta essa historinha do João, né? Ele sentava lá no último lugar do centro e o palestrante todas as noites falava das lições do Evangelho, explicava claramente aquela beleza. Nunca, durante anos, o João não falou uma palavrinha, não perguntou nada, não fazia nada. Passaram o tempo, o João desencarnou, o palestrante também. Quando o palestrante chegou no mundo espiritual, o João estava lá para cima dele, estava lá na frente, em evolução. Ele falou, homem, não é possível, você nunca abriu a boca, você ficava lá atrás quietinho, e você está aí tão bem, olha. Ele falou assim, pois é, eu fazia tudo o que o senhor falava. Né? Então eu fiz tudo que o senhor falava. E é a ação mesmo, né? Que vai. E como Jesus falou, né? A fé sem obras, ela é negativa, né? Quem falou aí me ajudou. A fé sem obras de nada vale, né? Então nós encontramos no comportamento humano essas expressões de dormir, de estar dormindo, de estar adormecido, né? Então muitas pessoas, gente, estão adormecidas para a realidade da vida, para os desafios da evolução, para essa necessidade. Se nós queremos atingir o patamar de ser perfeitos, então nós temos que enfrentar esse desafio, que é o que nós estamos propondo aqui hoje, né? Realmente, muitas pessoas não querem enfrentar nada na vida, preferem ficar no comodismo, naquela situação de esperar que os outros façam para ele. Eles querem conquistar as coisas. Se fulano fizer isso para mim, eu vou ter. Esperando os outros resolver os seus problemas, esperando que a vida traga uma solução, esperando ganhar na loteria, esperando
alguém fazer alguma coisa. Então, são pessoas adormecidas, né? São pessoas que às vezes não buscam nem os recursos da manutenção da existência corporal. Mas, quando a pessoa trabalha, quando ela busca, até a Joana fala que ela trabalha, o trabalho desenvolve-se horizontalmente, em tempo horizontal, porque a pessoa é remunerada, ela adquire bens, ela alcança conforto, ela desenvolve as suas capacidades de conhecimento. Então, é o trabalho remunerado, o trabalho material. E, além disso, ela cita no trabalho em sentido vertical, que é quando a criatura trabalha no trabalho voluntário, quando ela não ganha para fazer aquilo, quando ela trabalha em favor do próximo, quando ela ajuda e quando ela busca o desenvolvimento de tudo isso, das suas capacidades interiores, né? Utilizando tudo isso como aprendizado para as suas capacidades interiores. Então, no horizontal, ele desenvolve inteligência, razão, força, resistência física, tudo isso. E no sentido vertical, o trabalho, no tempo vertical, ele é de natureza interna. É quando são as ações de caridade fraternal, auxílio aos necessitados, apoio ao semelhante. É lógico que todo trabalho enobrecido, feito com amor, ele é o amor em atividade. É o que ela diz, né? Ele é sempre enobrecido pelo sentimento. Mas o trabalho no tempo horizontal sustenta o corpo. E o trabalho no sentido espiritual sustenta a vida, sustenta o espírito, né? E ela diz ainda que a ação é palavra de ordem em todo o universo. O trabalho constitui mecanismo que impulsiona a vida em todos os sentidos. Por isso que o trabalho é uma lei de Deus, né? Todos nós estamos submetidos a ele. Aquele que não fala, não vou trabalhar, não vou fazer nada, ele vai morrer. Que atrofia os membros, atrofia a inteligência e ele vai morrer. Então, o trabalho é uma lei da natureza. Bem, já terminando, para a gente utilizar todos esses recursos que nós colocamos aqui, são alguns, mas que eu julguei assim importante por causa do tempo que a gente tem, para usar tudo isso. A gente já sabe os perigos que a gente tem, os medos. Sabemos os recursos para usar. E aí, como usar bem esses recursos? Nós colocamos a vontade, né? Que o Emmanuel fala que a vontade é a gerente da casa mental. Aquele ali está com muita vontade mesmo, né? Levantando essa pedra. É lógico que é um símbolo para dizer para vocês assim. Às vezes a gente fala assim, eu tenho vontade de fazer. Olha, gente, eu tenho vontade de emagrecer. Será que a gente tem mesmo? Aí vai lá e come até, né? Então a gente fala isso. Aí eu tenho uma vontade de fazer tal coisa, mas não se dispõe a subir a pedrinha ali na montanha. Realmente buscar, esforçar para que aquilo aconteça, né? Então a gente ainda tem a vontade muito fraca. E lá no livro Céu e Inferno, tem uma parte lá que ele fala, até na parte quando ele fala a carne é fraca, no livro Céu e Inferno do Kardec, ele fala assim, o que tem nada de carne fraca, o que é o espírito que é fraco, o que realmente o homem não possui, no livro dos Espíritos também ele fala, é a vontade firme para realizar, para realmente buscar aquilo que ele almeja, que ele tem. Então fala, é a vontade fraca. Ai, gente, esse ano eu vou ler todos os livros de André Luiz outra vez. Hoje não. Amanhã não. Aí a gente vai deixando para depois. Então é a vontade fraca, né? Que nós não temos ainda, né? Então, o Emmanuel diz que a vontade é a gerência esclarecida, vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ela é o leme, o leme de todos os tipos de força. Então, ele diz assim que na vontade nós temos um poderoso botão que decide o movimento ou inércia da máquina. Dessa máquina que somos, né? A máquina das nossas ações. Com ela, nós temos o controle suficiente e forte
suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ele diz da vontade para realizar tudo isso. É essa a vontade, né? Então, nós temos às mãos todas essas possibilidades, basta nós querermos. Porque a vontade é o querer em ação, né? Colocado assim, ó, né? Em ação mesmo, para conseguirmos. Só para encerrar, eu vou contar uma historinha que é muito relacionada a essa vontade da criatura, a essa postura, né, da criatura, que diz assim: você é o que deseja ser. Talvez vocês já conheçam, mas fica como um lembrete também para todos nós, né? O João era um empresário, é outro João, viu? O João era um importante empresário. Ele morava num apartamento de cobertura, numa zona nobre da cidade. Ao acordar de manhã, ele despediu da esposa, abraçou os filhos, tomou café da manhã junto com todos, né? Fez a sua oração matinal de agradecimento junto com eles e partiu para o trabalho, para as suas realizações. Dirigiu-se à sua empresa, cumprimentou todos com um sorriso, com muita alegria, né? Tinha inúmeras decisões a tomar. Ele era um empresário famoso, várias reuniões, departamentos. A hora quando a secretária falou da agenda naquele dia, uma agenda cheia, falou: calma, vamos resolver tudo sem estresse. Uma coisa de cada vez, uma coisa a cada momento. Depois de trabalhar, foi almoçar com a família, voltou para o trabalho, né, viu o faturamento, os negócios, etc. Conseguiu resolver tudo, aquela agenda cheia, graças à sua calma, seu otimismo, né? Como era sexta-feira, ele tinha uma palestra para estudantes sobre motivação. Enquanto isso, o Mário, num bairro muito pobre da mesma cidade, como fazia todas as sextas-feiras, foi ao bar jogar e beber. Estava desempregado e naquele dia ele tinha recusado uma vaga como auxiliar de mecânico, que disse que não gostava dessa profissão não. Ele não tinha filhos nem esposa. A terceira companheira tinha ido embora, cansada de ser espancados, da vida inútil que ele levava. Morava de favor num quarto muito sujo, no porão, e naquele dia bebeu, criou confusão e foi expulso do bar. E o mecânico que havia oferecido serviço para ele, assim com pena dele, né, levou ele para casa e depois que passou a bebedeira, ele perguntou assim: Mário, por que você é assim? Ele falou: eu sou um desgraçado mesmo. Meu pai era assim, bebia, batia na minha mãe e eu tinha um irmão gêmeo, como eu. Saiu de casa, aí minha mãe morreu. Ele saiu de casa e eu também. Saí para o mundo, nunca mais eu vi. Ele deve estar vivendo igualzinho eu, porque teve tudo isso na vida, igual eu tive. Sou um desgraçado por isso. Do outro lado da capital, o João terminou a palestra e foi entrevistado por um dos seus alunos, né? Falou: por favor, senhor, diga-nos o segredo do seu sucesso, do senhor ser uma pessoa tão importante, tão boa, que todos gostam, né? Ele muito emocionado, ele respondeu: devo tudo à minha família. Meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, até que a minha mãe morreu. E eu saí de casa, naquele dia que a minha mãe saiu do mundo. E eu tinha eu tinha um irmão gêmeo. E eu falei naquele dia: não é isso que eu quero para a minha vida e para a minha família. Saí decidido a isso. Tenho um irmão gêmeo, e o Mário, que sofreu tudo isso. Eu tenho certeza que ele está vivendo como eu, que ele não ia querer para a sua vida aquilo que nós tínhamos. Então, é quando a gente fala querer, é poder. Depende de nós, a vontade que temos de realizar ou não, né? Essa é uma história apenas, mas é um exemplo para todos nós. Então eu agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe, nos ampare, para a gente praticar cada vez mais, para mim também, viu gente? Para a gente praticar cada vez mais essas lições. Que Jesus nos abençoe.
Alguém quer aproveitar nada, fazer perguntas? Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Nada, veemente? Então, nada, muito obrigada mais uma vez, né? Nós te agradecemos profundamente e queremos que vocês estejam sempre conosco. Eu estava ali meditando, porque a Nara, ela canta no coral também e toca. Aí hoje eu também chamei o coral nosso, né? Eu vi não posso falar coral, se ela tem que cantar. Então, o que eu acho que a Nara vai tocar para nós. Estava todo situado esse instrumento. Mas dentro de mim tem aquela vontade muito grande de até pedir para a Nara de ensinar a gente a cantar teclado. Você não aceita? Então, menina, eu gostaria muito, mas se eu pegar mais coisas, eu vou ser demitida da minha casa. É que nem nós, né? Mas quem sabe? Quem não, então, quem sabe? Uma vez, depois. É tão bom se a gente puder cantar com teclado, né? Porque por enquanto aqui não tem ninguém que toque. Então nós temos que se E os violonistas? já tem, o meu reencarnado. Reencarnou. Algum violinista. O violão não toca, né? Ninguém toca, não é? Ninguém toca violão. Ninguém. Lá vem violão. Tem amigos. Ainda não reencarnaram agora. Mas vamos pensar nisso. Talvez de vez em quando, pelo menos. Acho que já será. Tá. Mas nós agradecemos profundamente. Agradecemos Dona Aparecida, aquele elemento que faz muita força, né? Muita coragem para nós. Ela está sempre na ativa, né? Coisa mais linda. Então, vou dar mais alguns recados para encerrar e depois a gente vai passar aí agradecendo profundamente lá, né? Por estar aqui desde os 5 horas fazendo com muito carinho. Desde ontem. Dormiu aqui, né? Você não dormiu no corpo, a alma veio. Vim lavou os pratos para nós, olha, fez com todo carinho a canja e ele é demais, né? Então ele faz com muito carinho. Amanhã cedo ele vem, se sobrou, ele distribui para a cidade. É assim que funciona, né? Mas é isso. Então, lembrando que nós vamos ter as reuniões, né, com os diversos grupos. Na terça-feira com os passistas, na quarta-feira. Vai falando. Na quarta-feira, a partir das 9, o dirigente das 9 e a quinta das certo? Então nós vamos ter nesses 3 dias reuniões com os agrupamentos, depois nós vamos fazer com os que não temos ainda a evangelização. Lembrando tudo isso até que a Nara falou, nós vamos tentar fazer mesmo, né? Essa live nós estamos estudando com convivência, com, né, através da irmã agora, a importância de saber conviver. E nós vamos discutir isso também nos nossos agrupamentos. Cada vez formar grupos mais unidos, mais fortes, pelo amor, pela amizade, né? É isso que nós queremos. E o doutor Bezerra, naquele livro que nós já citamos aqui, Seara Bendita, ele pede ecumenismo entre nós. Nós temos falado muito assim, olha, temos que ser ecumênicos, todas as religiões se irmanarem, né? Então hoje vai uma formatura, vai diversas religiões, vão lá, cada um faz a sua palestra. Mas o doutor Bezerra está pedindo ecumenismo entre nós, porque existem divergências de opinião dentro da casa espírita, que é as diferenças espirituais, está tudo certo, cada um. Então ele pede ecumenismo entre nós. Então é isso que nós estamos aí, que a palestra da Nara Batista muito, é isso que nós vamos tentar cada vez mais fazer conosco, né? Então agradecendo profundamente, pedindo aí para vocês depois tomarem sopa, nós vamos fazer o encerramento. Peço para nós, vocês. E nós agradecemos Nara, que se predispôs a trazer esses ensinamentos mais também para todos nós. Nós agradecemos humildemente, com todo o nosso coração. E assim, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade maior, aos nossos mentores amados e queridos, por esta noite, e pedimos para encerrarmos. Pai amado que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus.
o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas dívidas, e não nos deixes entregues às nossas próprias tentações, porque só em Ti brilha a luz do amor, do perdão e da misericórdia para sempre. E lembrando também que nós temos que fazer os grupos, lembra? Esqueça aí de vocês, no meio de vocês. Sai grupo para estudar temas espíritas, amanhã aperfeiçoando. Amanhã nós temos os expositores espíritas. Ah, eu gosto da pelo espírito, estude. Mediunidade, reencarnação, a lei de amor, de justiça, de caridade, o que vocês quiserem formar grupos. Vamos formar, especializar em determinados assuntos da doutrina, para que nós também amanhã possamos dar aula sobre isso, né? Nós contamos com isso, a Cleusa já está aguardando as inscrições, tá bom? Beijo no coração de vocês, obrigada. Amanhã no Pestalozzi, vamos para o nosso sorteio. Hoje tem sorteio de livro, eu estou esquecendo. Eu fiz uma arte aqui. Nesse livro aqui, ó, a trajetória de um médico do caso da série, tem um CDzinho. E eu peguei um CDzinho, tirei o livro e vou sortear para outra pessoa. Uma recebe o livro para a outra. Bom, 2 ganham em vez de 1, né? Você vai cancelar seu número, você vai ficar orgulhoso. De 1 a 21, quem é? Olha, que novo, né? É, 60. Então não 60. Você ficou contando história de novo? 39. Nós temos 3 livros infantis. Quem não tiver criança em casa, passa, tá bom? Pode falar. Número 1. Michele, é você. Agora você vai escolher. Você vai. Eu vou deixar. Segura aqui, Joel. Ela vai escolher a capa, assim, ó. Qual você quer? Ó, e tem mais isso. Qual livrinho você quer? Eu vou querer. Bora tomar sopa. Então pronto. Fala o número aí. Fala o número. O número 7. 7. Quem é 7? Aí, fala o número. Até 60. Até 60. Que número você fala? 30. Aí sim, só a família inteira. Só os irmãos. Só os irmãos, gente. Na próxima Eles querem esse 51. Não tem? Não tem 51? Sai. 49. Aí eu vou passar. 22. não acredito que ele ganhou. As minhas que cantam. Sou jovem, é o número da sorte mesmo. Sabe qual livro ele ganhou? Terapia da Queixa. Olha só!